Bom, enquanto a Madis não vem, chegou! Chegou! A Eu Madis não podia vir, mas cheguei. fugiu! Ai, ai, então sejam todos bem-vindos, a nossa querida Adélia, nosso querido Rômulo, a nossa querida Madis. Muito bem-vindos a esta live, onde nós vamos falar sobre as carências, as limitações, as necessidades, os medos, os sonhos, a essência do idoso. Então, eu vou convidar primeiro a nossa querida Adele para que ela se apresente e diga para a gente, Adele, você, quer dizer, aqui só o Rômulo ainda não é idoso, mas nós, as três meninas, já estamos aí na faixa dos idosos. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse de você, do seu ritmo de vida, da consciência que você tem do que é ser um idoso nos dias de hoje e quais são os seus sonhos, o que é que te motiva, qual é a essência que te move nessa etapa da vida. Então, boa noite a todos. Obrigada, Lourdes, pelo convite. Boa noite, Amados, ao Rômulo. Então, como diz a essência, né? Eu esqueci de me apresentar. Eu sou a Adélia Pereira, sou poetisa, tenho 71 anos e fiz uma modificação na minha vida, assim, uma reformulação após os 65, né? Aí eu mudei de profissão, fui ser a escritora e tudo mais. E como nos 65 eu já estava idosa, né? Mas nem por isso eu estava assim, com sonho, sem vontade de começar alguma coisa, sem sonho, sem expectativa de vida, porque nessa época também eu fiquei viúva, sozinha, e embora tendo os filhos, os netos e tal, mas a gente, como diz sempre, quer o cantinho da gente, né? Aí houve essa transformação, esse desejo que eu tinha de escrever, daí vai com um empurrãozinho daqui, das pessoas amigas que vêm acarinhando a gente, né? E a gente vai tomando essa coragem para essa mudança. E foi muito bom, por causa que nos dias de hoje, que a gente vê os idosos assim, com tantas carências, né? Com tantas faltas de coisas. Então, quando a gente encontra uma motivação, alguma coisa que é nosso mesmo, e que a gente se sente realizado, é muito gostoso. Então, essa expectativa, essa essência, assim, eu acho que cada pessoa tem, né? E quando chega nessa idade, não precisa ficar desestimulado, porque eu acho que cada um tem um dom especial, alguma coisa que possa acalentar esses anos vindouros, que às vezes a gente pensa que é sozinho, mas não é, porque além dos familiares, da sociedade, das coisas, a gente sempre carrega algum sonho, se não é no presente agora, foi algum sonho no passado que a gente pode realizar, né? E as expectativas são muitos sonhos, eu já tive meu livro de poesia, tive várias antologias, daí fiz meu livro solo, já estou trabalhando em um outro livro, e sempre sonhando, né? Renovando a vida e querendo mais. Então, você concorda que para sonhar não tem idade, nem para Ah, concretizar sonhos. não, para sonhar não tem idade. A gente pode sonhar e pode realizar também, né? Tem que ter essa garra, essa vontade, esse querer de sempre fazer alguma coisa, porque sempre tem. Com certeza. Agora, primeiro, as damas. Então, agora a Madis, a nossa querida Madis, que agita aí um grupo imenso de idosos, o envelhecer com estilo, e ainda
É atrevida essa mulher, é muito poderosa. Dois grupos enormes e que trazem tanta satisfação, tanto carinho para a vida da gente, quando a gente vê que através do grupo a gente está conseguindo motivar as pessoas, conhecer melhor as necessidades delas e, de alguma forma, contribuir para a sua qualidade de vida, né, Mari? Com Fala um certeza. pouquinho aí do seu grupo, principalmente do Envelhecer com Estilo, que é um charme, né? Bom, boa noite a todos. É muito bom estar com vocês, com as pessoas que estão assistindo também. Eu também agradeço a Lourdes pela oportunidade, né? Bom, meu nome é Maria do Carmo, mas eu sou conhecida como Mades, né? Eu já até falo que eu chamo Mades e meu apelido é Maria do Carmo, né? Então, bom, eu tenho 69 anos, eu sou empreendedora digital, né? Eu trabalhei sempre na área de RH. Eu digo que eu não estou na terceira idade, nem na melhor idade, eu estou na oportunidade de novos sonhos e novos projetos, né? Porque envelhecer hoje é Perfeito, completamente diferente do que foi para os nossos avós, né? com Nós queremos certeza. investir, nós queremos participar, né? Nós queremos principalmente sair do ageísmo, da invisibilidade, do ageísmo, né? E reinventar a vida. É super importante isso, quebrar todos esses tabus, né? Do idadismo, do ageísmo, tudo isso, né? Com 67 anos, quando eu me aposentei, eu resolvi reinventar a vida e ser empreendedora digital. E aí eu pensei no público 60 a mais. Então, junto com a minha irmã, nós criamos o projeto Envelhecer com Estilo, que tem a fanpage, tem o grupo, tem o blog e tem o Instagram. Nós criamos também depois o 50 a mais Aprendiz Digital, porque nós somos parceiras do Sebrae, que o Sebrae dá curso para os nossos seguidores, e para quem não é seguidor também. Então, por isso que nós criamos. E, recentemente, nós criamos o Unidas pela Maturidade, que tem eu com 69, a Aline com 42 e a Gabi com 12 anos. Então, nós fazemos gerenciamento de mídias sociais voltado mais para o Instagram, né? Bom, o grupo cresceu, né? O Envelhecer com Estilo. Hoje nós temos 270 mil seguidores, nós estamos em 11 países e mais de 400 cidades no Brasil. Então, ele tem uma característica toda própria. Ele é um grupo de acolhimento e escutatório, onde a gente sabe que um gesto de carinho e uma gentileza faz toda a diferença, né? Nós temos talentos incríveis lá dentro. Nós temos pessoas, por exemplo, tem a Milu, que tem 92 anos, e ela é pintora, né? Ela é poetisa também, ela já ganhou prêmios com as pinturas dela, ela é portuguesa, tanto na França quanto na Bélgica, né? É um exemplo. Depois nós temos a Laís Lugão, que quase todo mundo conhece, né? Que você já teve a oportunidade de fazer uma live com ela, que ela tem 88 anos, ela é uma pessoa com uma vitalidade assim incrível. Eu falo que quando eu crescer eu quero ser igual a ela, né? Eu também. Que ela dá aula de oficina da memória na Universidade do Espírito Santo. Depois a gente tem a Ninim, né? Que ela tem 85 anos, que ela é advogada, um show, né? Uma pessoa incrível, ela é muito querida no grupo. Nós criamos para ela um momento de cultura, então ela traz artigos incríveis. Eu falo que ela é a guardiã do grupo, né? As pessoas têm um carinho enorme por ela, né? Ela traz muito comentário, traz assuntos muito interessantes que chegam até 500 comentários, como as pessoas gostam. Nossa, que maravilha, não? Ela é uma pessoa incrível, uma pessoa muito. Eu falo que ela é a influenciadora digital do grupo, né? Uma pessoa incrível mesmo, né? Então, a gente tem esses talentos, eu queria até medo de esquecer alguns, né? A Adélia é uma delas, que ela começou no nosso grupo, que nós começamos a olhar mais para o trabalho dela, e nós incentivamos mesmo, e ela já criou o livro dela. Você, Lourdes, que também está lá, que as pessoas ficam esperando aquele bom dia mesmo, esperando suas dicas, né? Das coisas que escrevem. As pessoas lá do grupo, nós temos essa característica, que as pessoas que são nossas seguidoras também escrevem
no nosso grupo, né? Como colunistas, tudo do grupo. Nós temos muita poetisas lá dentro, tem a Cidinha, que escreve coisas incríveis, né? E nós temos o nosso podcast, que no podcast, além da gente falar dos assuntos normais, uma vez por mês a gente fala dos talentos da maturidade. Que aí a gente fala de todos eles. Você já participou, a Adele também, tem a Hebe também, que ela faz uma parte de gastronomia. Então, tem coisas incríveis que provam que a idade é somente um número, né? Não é mais Com nada certeza. e eu acho assim, atualmente, no podcast que eu fui falar sobre o Junho Violeta, eu fui atrás de saber quem era essa pessoa que tinha feito esse junho, foi o idealizador dessa campanha. E aí escrevi, eu fiz primeiro o podcast, porque eu não consegui antes, né? Mas quando eu fiz o podcast, eu mandei para ele. E ele é uma pessoa tão incrível, tão delicada, que pegou e ligou para mim. Eu fiquei encantada com tudo que ele colocou, principalmente pelo fato de ele ter só 37 anos, né? Então foi assim, incrível. E aí ele veio, começou a participar. E nós, aqui, nós quatro, mais as pessoas que são seguidoras lá do grupo, nós estamos dentro desse movimento que é o Stop Idadismo, né? Que esse movimento ele está integrado com diversas organizações ibero-americanas, né? Ele começou na Espanha e ele foi abraçado pelo José Carreira, que é de Portugal, que é uma sumidade nessa parte de idoso, uma pessoa muito bem conceituada, faz um trabalho lindo. E por causa de todo esse trabalho, de toda a credibilidade dele, muitas pessoas estão com ele, inclusive nós aqui do Brasil. Então, esse movimento, ele está para identificar e eliminar esses preconceitos que tem contra as pessoas idosas, né? Então, essa violência que tem contra o idoso. Então, eles começaram dia 30 de abril com o idadismo, falando sobre esse preconceito da idade. Depois, eles agregaram o Julho Violeta, né? Foi o dia 15 de junho, que foi o Dia Internacional, né, da Conscientização das Pessoas Idosas. E, atualmente, ele também tem essa campanha contra o CID-11, que quer classificar a velhice como doença, né? Isso é um absurdo, né? É uma coisa inimaginável nos dias de hoje, onde a quantidade de idosos cresce a cada dia, né? Porque à medida que a ciência e a tecnologia avançam, nós vivemos cada vez mais e com mais qualidade de vida. Então, como é que se pode achar que a velhice ou a idade é uma doença? Uma coisa absurda. Ainda bem que tem gente muito mais jovem do que nós, que está abrindo os olhos também, percebendo esse tipo de coisa e começando movimentos a nosso favor, né, Mari? Com certeza, né? Porque eu acho que é super importante, né? Que eu acho assim, para mim, eu acredito que envelhecer, não é o envelhecer que torna tudo mais difícil, mas sim esse preconceito que existe, principalmente no Brasil, que cultua a juventude, né? Então, eles ficam cultuando e querem reduzir a imagem da pessoa idosa, fica com discriminação contra os idosos e tudo isso, né? Então, é isso que a gente percebe. E eu acho que o que nós estamos fazendo hoje aqui, esse diálogo que a gente está fazendo, que é o importante, né? Que é uma maneira eficaz de você estar mostrando tudo isso. E as pessoas terem e participar desses movimentos, que depois eu posso até deixar o link aí para vocês, é super importante. Esse movimento do estopidadismo é super importante, né? Então, com certeza. Fazer. E em resumo, só isso, né? É só isso, mais nada. Só isso tudo. Então, agora eu vou perguntar para o nosso querido Rômulo, para falar, vou pedir, aliás, para você falar um pouco a respeito desse movimento, né, do Junho Violeta, e da sua participação pessoal nesse trabalho fantástico que você faz de ter esse olhar, né, para o idoso de tantas formas diferentes e em tantos lugares diferentes, da maneira como você se dispõe a olhar para o idoso e perceber nele não só as suas limitações, dificuldades, que infelizmente você acaba sendo atraído por causa dessas coisas, né, que acabam chamando a atenção.
às vezes maltratos, às vezes alguma necessidade, uma carência muito grande. Mas com esse convívio que você tem com o idoso, certamente você também percebe não só os limites, as dificuldades, as carências dele, mas tantas capacidades, tantos valores, além dos seus medos, que medo é uma coisa natural para todos os seres humanos, mas que com o idoso tem uma característica especial, né? Eu acredito no medo da doença, ou no medo da morte que se aproxima, ou até mesmo desse desleixo de certas famílias em relação às suas necessidades afetivas, né? Porque o idoso chega naquela fase que parece que a família meio que aparta o idoso, né? Esquece das visitas, do aconchego, do acolhimento tão necessário, né? Então, não são todas, é lógico, graças a Deus, mas muitas delas acabam até isolando o idoso de uma forma triste, né? Qual é a sua visão a respeito disso? Conta para mim. Boa noite aí, Lourdes, gratidão pelo convite. Boa noite, Adele, boa noite, Mades. Primeiramente, é uma honra muito grande, né, estarmos aqui nesta noite, principalmente partilhando com vocês, que são 3 mulheres de grande experiência, a qual eu não sou nada, né, perto de vocês. Imagina. Eu estou apenas engatinhando. Eu tenho, como já foi falado aí, né, pela Mades, eu tenho 37 anos, sou jornalista e publicitário, e desde criança sempre despertou, né, minha vontade de atuar aí em algumas causas, algo que eu recebi aí da minha mãe mesmo. E com isso, eu quero começar aqui, né, primeiramente homenageando a todas aquelas pessoas que tiveram que se reinventar, se adaptar aí nesse período atípico que o nosso mundo vive, principalmente os idosos aí, né, muitos deles estiveram ainda mais os seus direitos totalmente obstruídos, e com isso aumenta aí a nossa sensibilidade, o meu apoio a esta causa e a esse público que tanto merece ser tratado com dignidade. Minha segunda colocação aí é que velhice, né, velhice não é doença, e sim uma grande prova de experiência. Então nós temos ouvido, né, estamos ouvindo e até mesmo acompanhado aí algumas mídias que trazem aí umas colocações que muito nos entristecem. Aquelas pessoas que hoje deixaram, né, essa vida que nós estamos contribuindo hoje, o que eles não fizeram ali atrás para estarmos colhendo. Mas tudo começou o Junho Violeta em 2017, quando uma amiga, né, que trabalhava na mesma empresa que eu, ela me convidou para que eu pudesse... Ela falou, Rômulo, por que você não faz alguma coisa direcionada ao idoso? Porque nessa era uma instituição social, na qual nós trabalhávamos com a população em situação de rua, com catadores de recicláveis, crianças totalmente vulneráveis, portadores de HIV/AIDS. E com isso veio, né, o trabalho com os idosos, que era um centro de acolhimento, um centro de convivência, o qual o idoso passava parte do dia lá para estar, né, fazendo oficinas, e ali participando, né, uma troca de experiência e vivência com outros idosos, com educadores, entre outras pessoas também da área de saúde. E lá acabou se tornando um centro-dia, que fica no bairro Belém, em São Paulo. E eu vi, pela troca de experiência com aqueles idosos que frequentavam o serviço, a necessidade de abordarmos aí, realmente, neste assunto dos idosos. A gente vê, né, quantos e quantos idosos que neste momento ao qual nós estamos conversando estão sendo violentados, estão sendo desprezados, estão sendo maltratados, estão sendo esnobados e principalmente usados
usados financeiramente, usados de uma forma que ele vale pelo que ele tem, não por aquilo que ele foi ou que ele é. Então, a partir daí, eu falei, vou criar então um mês, né? Nós temos aí dia 15 de junho, que é o dia da conscientização contra a violência ao idoso. Por que não estendermos isso então para o mês todo? E com isso, estendemos, né? E foi onde que nasceu o Junho Violeta, no qual na identidade visual, na logomarca lá, vocês vão ver que tem 3 violetas, porque a violeta ela tem um significado, ao invés de violentar um idoso, por que não parabenizá-lo, agradecer e dar uma violeta para ele, né? Alguma flor, uma representatividade de algo que realmente possa passar a valorizar e agradecer a ele por tudo que ele fez um dia aí por nós. Então, isso nasceu em 2017, aí eu falei assim, e agora, né? Como é que isso vai ser, que a gente vai começar a abordar isso, levar para o Brasil, para o mundo? Porque eu não fiz algo para que eu pudesse aparecer. Eu fiz algo que realmente a população, a comunidade, os grupos, as entidades, o Estado, os municípios, a União pudessem abraçar. E o qual eu tive a honra, né, esse ano, de acompanhar hoje nós temos 5.000 e poucos municípios, mais de 3.000 municípios abraçaram a causa do Junho Violeta. Uns foram por intermédio do próprio executivo, outro foi por intermédio das câmaras municipais. Tivemos aí mais de 10 ou 12 estados que abraçaram essa causa. Tivemos aí, né, o Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher, da Cidadania, que abraçou a causa durante todo o ano, todo mês. E tivemos aí, né, a MADES é uma grande prova disso, que diversos outros países também abraçaram essa causa por conta de pessoas que realmente militam, lutam e tudo mais. Então, o nosso objetivo é estender a cada ano, né? Quero agradecer nessa oportunidade a todos vocês que, primeiro, confiaram na minha pessoa. Porque a gente, antes de saber ali do projeto, do objetivo, do objeto, a gente tem que conhecer de quem está partindo aquilo. Porque nós vivemos num mundo de oportunistas, de pessoas que aproveitam daquela fraqueza do outro para priorizar algo ali que, em vez de ser coletivo, é individualista. Então, o Junho Violeta, coincidentemente, nessa live, ela acontece no último dia do mês de junho, e eu trago aqui excelentes informações que nós tivemos aí, apesar de termos aí um acréscimo muito grande, tá? Na violência e tudo mais, nós tivemos aí um aumento no número de denúncias. Isso, infelizmente, nós sabíamos que ia crescer, porque, como aumentou a convivência familiar, então hoje a gente sabe que cada ser humano, não é só o idoso, ele merece uma atenção diferenciada, uma atenção especial. E nós temos que trabalhar isso, trabalhar o nosso psicológico. Eu não tenho que tratar o ser humano, o idoso, a criança, como um objeto. Eu tenho que tratar como ele merece, no seu lugar, dando prioridade, oportunidade, resgatando os seus valores e, principalmente, contribuindo para que ele caminhe. A velhice, eu falo que não é o fim da vida, mas um início de uma nova fase recheada de grandes experiências. É isso. Com certeza. Que bom, né? Que bom ver gente jovem como ele, interessado, e gente mais idosa como nós, né? O que vocês acham disso, meninas? Ô, gente, eu quero aproveitar e agradecer aí ao Fabrício, que acabou de entrar, né? E acabou de falar, opa, Rômulo, falei de você em... Ai, travou. Vamos ver se volta. Voltou. Só que tá...
Aí o Fabrício acabou de falar aí, falei de você. Eu quero agradecer, né, Fabrício, o Carreiras, gente, são-se vários veículos de comunicação, então não dá para a gente ficar citando o nome aqui, como a Mades, né? A Mades, ela apareceu na minha vida num momento de correria, num momento assim de loucura. Realmente liguei para ela e hoje a gente se fala diariamente, né? Uma pessoa a qual eu falo assim que não vejo a hora de passar este momento que estamos vivendo, para que eu possa correr, abraçar, beijar, agradecer, porque grandes acontecimentos esse mês foi graças a ela. E se eu estou aqui hoje com a Lourdes e com a Adele, é por conta dela também. Ela está quase, gente, que virou uma agenciadora minha, né? Aí eu até brinco com ela, falo assim, ô Mads, Romulo, vou passar essa... Oi? Não é só sua, não. A Todos Márcia nós, né? é. Então eu agradeço assim a ela, né, pela confiança. É uma pessoa assim extraordinária, a qual eu tive a oportunidade de conhecer, né? Não só o trabalho dela, mas o trabalho de cada uma de vocês. Gente, é lindo. Parabéns. Vocês são prova de resiliência. Vocês são prova de que a melhor idade realmente é a melhor idade, né? Agora, como que eu aceito falar que a velhice, que ser idoso é ser doente? Né? Absurdo. Então, A assim, doença aí depende da idade, né? Não fosse assim, a gente não viria bebê doente, criança doente, adolescente doente, né? A doença, ela olha, acontece independente da idade, não tem nada a ver com a sua idade cronológica, né? Como você falei no início aí... Viu? Eu agradeço os elogios, fico muito lisonjeada com tudo, mas eu tenho essa característica de querer integrar as pessoas um com o outro, né? Eu acho super importante, por isso que eu achei importante de apresentar o Rômulo para o Carreira, porque o Carreira também tem essa credibilidade, ele é uma pessoa muito querida, né? Por todo o trabalho que ele faz junto ao idoso, e ele também é jovem, ele deve ter, acho que, não sei, mas eu acho que deve ter uns 45, não mais do que isso, né? E todo o trabalho que ele faz. Então, é muito, muito bom a gente ter essa oportunidade de agregar as pessoas. Eu acho incrível. Então, eu não guardo para mim as coisas que eu sei. Eu acho que, para mim, compartilhar é isso. É você trazer as pessoas junto, é você trazer os talentos juntos, né? E incentivar as pessoas. Eu acho isso super importante, né? Compartilhar é crescer, né? É crescer como ser humano e ajudar no crescimento de outros seres, né? Porque quando você compartilha, você dá uma oportunidade para que cada um se conheça e cada um enriqueça o repertório do outro. E isso é uma coisa extraordinária, né? É esse convívio, é esse compartilhar que faz a vida tão interessante. E esse como vocês... foi importante também, né? O Rômulo já está lá no movimento. Então, isso é importante, né? Com certeza. Esse movimento é uma coisa extraordinária que precisa correr mundo, né? Quebrar esse preconceito que as pessoas têm, que o idoso já viveu o que tinha que viver e está na hora de morrer e desocupar espaço. Muita gente pensa desse jeito, infelizmente. É como você falou. Como? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, como vocês falou aí, gente, o ser idoso não é uma doença. Eu, aos 35 anos de idade, me submeti a uma cirurgia a qual eu coloquei 3 pontos safena, né? Então, assim, aquilo ali para mim foi um momento de muita angústia, de muita tristeza na minha vida, porque eu achei que ali eu teria a minha caminhada interrompida. Vocês imaginam, né? Então, assim, eu fiquei vários dias na UTI, o meu pai e minha mãe acompanhou toda a trajetória, esteve comigo um cardiologista, quando fomos receber a notícia, um passo que o Rômulo der daqui agora, ele pode morrer. E aquilo veio para agregar na minha vida, porque eu achava que problema cardíaco, que cardiopata, era só pessoas acima de 60 anos. Mas hoje não. Hoje a gente vê, né, que tem pessoas aí jovens, inclusive crianças que passam por cirurgias cardíacas, né?
Então isso daí é uma briga entre a ciência, entre a espiritualidade, entre a qualidade de vida. É óbvio que eu, Rômulo, contribuí por esse problema, contribuí. Eu poderia ter afastado ele para acarretar algum problema na minha vida mais tarde? Sim. Só que eu preciso de mudar o meu hábito, a minha maneira de viver, a minha alimentação. Tudo isso contribui, né? Olha aí para ver a Lourdes, a Adele, a Mades, estão parecendo que estão bem mais novas do que eu. Por quê? São mulheres que se cuidam, mulheres que se valorizam, mulheres empoderadas, mulheres que começaram a se amar. Porque antes de amar o próximo, eu preciso de resgatar aquele amor, aquele valor que tem dentro de mim. Não adianta nada eu vir aqui e pregar alguma coisa, mas no meu cotidiano, na minha vida, eu fazer de maneira totalmente diferente. Né? Então alguém em algum momento vai ver. Então assim, eu, gente, sou apaixonado, né, em pessoas de maior idade, 60 mais. Já não é à toa que eu já fui até casado com pessoas com quase 40 anos mais velho que eu, né? Então isso tudo para mim, eu acredito que melhor do que os estudos, né, que eu pratiquei, as universidades que eu cursei, as experiências, as conversas com vocês é o que realmente me traz uma condição de vida melhor, uma experiência de vida e principalmente enxergar novos horizontes e novas oportunidades. É porque o convívio com a experiência, quando ele é recebido de coração aberto, ele sempre enriquece, né? Porque às vezes você tem um conhecimento intelectual, né? Um conhecimento adquirido em cursos, em eventos, em livros, mas aquela experiência que já foi vivida, quando ela é passada, ela vem mais rica, né? Porque ela vem carregada de vida que foi vivida. Então, é uma experiência que traz uma motivação maior, que traz uma credibilidade maior, né? É muito melhor você falar de uma experiência que você viveu do que de um assunto que você leu ou que você assistiu. Então, eu acho que é por isso que quem se abre para novas experiências e ter contatos com pessoas que tenham outros níveis de experiências, sempre saem enriquecidas, né? Mesmo Sim. nós, eu brinco muito, da mesma idade. Quando eu troco eu brinco muito, nós nos Lourdes, tem alguns, principalmente homens, né, que trocam a esposa, eles falam assim, vou trocar por 2 de 20. Mal eles sabem, né, que está trocando ali uma pessoa que realmente ama ele de verdade, né, por prazeres momentâneos. Então, assim, a gente já vive tanta experiência. Hoje eu tenho tantas amigas que aquele momento se sentiram que foram ali, levaram um chute na bunda, né, com todo respeito, mas eu brinco com elas, falo assim, gente, isso não é sofrimento, isso é livramento. Então tem coisas na vida que Deus afasta aquelas pessoas de nós, né? Então assim, aí as pessoas começam a enxergar, a se cuidar, a se valorizar, porque eu falo que a primeira coisa que nós temos que afastar de nós é aquelas pessoas que tentam destruir a nossa essência. Aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas pessimistas. E isso nós temos no nosso laço de amizade, na nossa família, ao nosso redor, né? Hoje, nem todo mundo que nos segue nas redes sociais estão ali para nos aplaudir. Muitas das pessoas estão para acompanhar, inclusive torcendo pela nossa derrota. Nossa, essa live da Lourdes está péssima. Mas que povo mais sem sal que ela convidou. Nossa, a Mades, depois de velha, está virando blogueira, por que ela não vai rezar um terço? Nossa, mas a Lourdes virou poetisa depois de idosa? Por que ela não vai arrumar um terço para rezar? Então é essa visão que o povo tem. E é isso que nós precisamos de quebrar, né? Nunca é tarde para se encontrar. Nunca é tarde para você iniciar uma vida nova. Às vezes nós demoramos para abrir os nossos olhos e para enxergar. Isso é normal na vida.
mas que essa live sirva, né, sirva para que muitos daqueles que estão nos assistindo, opa, vou dar uma chacoalhada aqui, que chegou o momento que eu possa mudar de vida, e uma coisa que eu sempre peço, que possamos valorizar o próximo. Não adianta eu querer também mudar, transformar para aparecer, mas se eu não faço a minha parte ali, né, de ajudar o próximo, eu falo que antes de eu querer fazer um botox, de pintar meu cabelo, eu preciso de cuidar da minha espiritualidade. Tem muita gente que tem religião, mas não são espiritualizada. O ser espiritualizado não tem nada a ver eu ser católico, evangélico, espírita, né? O ser espiritualizado é eu saber ali ter o dom de doar, o dom de agradecer, o dom de ajudar. Então, eu poder ali contribuir por um mundo melhor. Então, é isso que eu, Rômulo, vivo, né, nessa condição de poder aprender muito com a Lourdes, com a Délis e com a Mades, e também poder ensinar. E juntos, laçar ali as nossas ideias e construirmos ali excelentes projetos. E que eu possa, porque minha vida vai ter um momento que nesse plano espiritual vai chegar ao fim. Mas que eu possa deixar ensinamentos para que muitos que estão vindo possam continuar o meu trabalho e o trabalho de vocês. Com certeza. Essa é uma troca fantástica, né? Porque enquanto a gente vive, a gente tem muito para aprender e já tem muito para ensinar. Então, quando a gente se abre para novas possibilidades, nessa conexão espiritual, por exemplo, que na realidade, o que é a espiritualidade? É a conexão com o seu eu interior, né? Com a sua centelha divina. E quando você faz essa conexão, é que realmente você consegue ter um verdadeiro amor próprio, é quando você se encontra. E é quando você se encontra e sente o verdadeiro amor que você tem amor para poder transbordar na vida do outro, né? É ali que você vai poder contribuir com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua empatia, simpatia pela dor e pela necessidade do outro, né? Eu vejo, assim, muitos idosos que às vezes eu falo, meu Deus do céu, como é que essa pessoa chegou nessa situação de incredulidade, de vitimismo, de rigidez mental, de não conseguir sair daquele padrão que ela mesma acabou se colocando. Às vezes pela situação familiar, às vezes pela situação do seu dia a dia, mas ela acaba engessando a sua mente e parece que ela não tem condição de ver uma outra possibilidade a não ser aquela única que ela enxerga. E isso traz um desgaste tão grande para ela mesma, como ser humano, para a sua autoestima, para a sua autorresponsabilidade, porque ela acaba achando que ela é uma vítima, né? Vítima do mundo, vítima da família, vítima das circunstâncias, e ela se enche de medos, se retrai e vive naquela penumbra cinzenta, não consegue enxergar mais a alegria de viver, não acredita mais que possa realizar algum sonho, que possa aprender alguma coisa nova, que possa se libertar dos seus medos. Eu vejo assim as pessoas com medo de tomar atitudes, com medo de acreditar que pode realizar um sonho mesmo, como diz a Adélia, né? Um sonho antigo, mas que eu realizei agora. Às vezes a gente pode resgatar os sonhos, né, Adélia? Às vezes a gente pode resgatar os sonhos. Pode realizar. E eu acho que esses movimentos que estão surgindo agora, esses eventos, está trazendo esse retorno das pessoas mais idosas e se aparecendo mais, por causa que elas estavam muito excluídas. E a pandemia, eu acho um pouco, no meu ver, porque o primeiro ciclo, assim, a primeira área que foi focada foi nos idosos. Primeiro começaram com brincadeiras, com falatórios, mas depois foi com cuidado. E daí esse movimento do Stop Dadismo, esse movimento da Junho Violeta e outros que surgiram, outros programas na mídia, pessoas se integrando, isso está motivando as pessoas.
Os poucos que estão se apercebendo estão demonstrando o seu interesse até para se entrar na família, na sociedade, porque a própria família também parece que se aconchegaram mais às pessoas idosas. E na sociedade também a gente vê isso, na mídia, muitos, porque a tecnologia também fez com que todos participassem, tanto os mais novos como os da idade do Rômulo, como nós estamos todos aprendendo. Não é só a criança da escola que precisou, os professores que precisaram se adaptar, né, a essas lives, esses contatos. Então, todos estão aprendendo junto. Eu acho que isso daí houve uma grande aproximação, assim, vamos dizer, humana mesmo das pessoas, né? Eu acho muito interessante. Agora, sonhar sempre é bom. A gente tem que sonhar e... Não tem idade para os sonhos e nem tem idade para a gente realizar aquilo que a gente acredita, né? Eu tenho uma lista, sabe, de desejos. Daí eu vou, assim, desejo desde qualquer desejo, né? Daí eu vou fazendo uma lista. Cada desejo realizado, eu acrescento 3. Então, nunca vai terminar. Tá certa você, tá certa você. Adélia, você podia falar da sua coragem do cabelo, né? Da coragem. Pois é, sonho antigo, né? Então, isso daqui, ó, muitas pessoas pensaram, me perguntaram por que eu fiz isso, o que aconteceu, se estava passando algum problema. Falei, não, isso daqui é um desejo realizado de muitos anos atrás. Eu sempre tive a vontade, a Lourdes, a Amades aí deve conhecer, agora o Rômulo não sei. Tinha uma artista negra, não sei se ela é viva ainda, a Pinar, era de escola de samba, de carnaval, essas coisas, ela tinha o cabelo raspado. Nossa, eu achava lindo, eu tinha vontade. Mas as circunstâncias, por mais que a gente seja atirada e queira fazer as coisas, a gente, quando escolhe alguma coisa, nessa escolha sempre tem as coisas boas e tem as coisas que a gente renuncia também, né? Então, a família e tudo mais, então foi. E agora chegou o momento, falei assim, eu vou fazer. Aí esperei, queria que meus netos raspassem a cabeça para mim, ia fazer uma festa e tal, mas não deu certo. Daí eu estava no local lá e eu falei assim, estava junto com uma amiga. Eu falei assim, eu não vou voltar para casa com cabelo. E levei, eu aqui ia esperando, porque quando a minha filha ia buscar, eu pensava que ela ia levar as crianças. Só que daí ela falou assim, não, mãe, estava eu e o Eduardo, que é o marido dela. Eu falei assim, mas o Eduardo vai rapar minha cabeça, né? Aí eu peguei e mandei a amiga mesmo. Isso daqui é uma coisa, é um sonho realizado. Para muitos parece loucura, parece bobeira, parece um monte de coisa. Mas é uma coisa minha. Então, eu acho que, às vezes, a pessoa idosa está tão assim, acostumada a fazer o que os familiares querem, o que a sociedade quer, o que ela pensa que deveria fazer porque vai ser conveniente, mas ela lá no fundo tem alguma coisa que é só dela, como diz, a essência dela, né? Então, daí ela pode fazer. De repente, uma viagem, um passeio, comprar algum objeto que, às vezes, desde a infância, ela teve vontade e nunca teve oportunidade. Então, acho que há muita coisa a ser realizada. E essa pandemia, infelizmente, que é uma coisa que veio mundial, né, para todos, mas eu acho que a gente, é claro que a gente sabe que é dolorido para as pessoas que perderam, né, seus entes queridos, mas a gente tem, como tem que caminhar para frente, então a gente tem que pensar e ver as coisas boas, essa aproximação, esses contatos, por causa que vai ser diferente. Isso daqui não vai mudar mais, só vai para frente, né? Por mais que estejamos assim, em contatos pessoais, mas isso vai permanecer. Então, tem muitas coisas que são boas. Com certeza, e é interessante, né? Mas
é mais um exemplo que a idade não é uma doença e a idade não é um impedimento, né? Porque tem muito idoso que, à medida que envelhece, fica cada vez mais amedrontado. É o medo da doença, é o medo do abandono, é o medo da morte que se aproxima, porque todos nós já dobramos o cabo da boa esperança e já estamos no caminho de volta. Mas, quando encarado com naturalidade, é uma coisa que só nos traz coragem. Coragem para enfrentar aqueles medos antigos, como a Adele tinha, né? O que a minha família vai pensar, o que eles vão achar, o que a sociedade vai dizer. Agora, chegou numa época que ela falou assim, não, quem manda em mim sou eu tenho vontade de fazer isso e eu vou fazer. Então, ela cria coragem com a idade. Então, é uma questão de você ver que não é a idade em si, mas é o temperamento que te liberta, que te permite, com a sua idade, assumir os seus riscos, assumir as suas vontades, assumir os seus sonhos e ir em busca deles. Né? Ela pode escolher, vou manter os meus medos e manter a minha condição de estar sempre cerceada com medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai agir, de que forma o outro vai agir em relação ao meu comportamento, ou assumir a autorresponsabilidade e falar, não, isso aqui me pertence, o cabelo é meu, eu corto quando eu quiser, e assume a sua vontade, o seu desejo e a sua coragem de fazer aquilo que o seu coração e a sua essência estão pedindo, né? Eu acho que quando a gente tem um olhar... Oi, Madis. Não, eu digo assim, complementando o que você está falando, muita gente, eu falo que o idadismo é você, né? Muitas vezes você que faz o idadismo, né? Que você porque você tem autovalorização, você tem a autoestima, são as coisas muito importantes que a gente possui, né? Então, às vezes a gente não acredita, né? Então, tem esses medos normais. Então, a gente tem que reverter esses medos, essas partes negativas e acreditar que a gente pode sim, pode fazer, pode melhorar, né? Pode envelhecer de uma maneira positiva, que você falou que tem muitas pessoas que têm esse tipo de problema, né? E nunca pensa que é tarde demais para você, que você está velho demais ou velha demais para ter objetivos, para ter sonho, né? Eu acho assim que é importante você acreditar, como a Adele mesmo colocou, nos sonhos e nos objetivos, né? Acreditar no teu potencial, que você pode mesmo. Como a Adele também colocou, como o Rômulo colocou, desafiar, ter metas, fazer diferença, fazer acontecer, né? Depender de si mesmo, né? Dizer não ao idadismo e bora ser feliz, né? Então, é isso mesmo. Porque a gente vê tanta gente que, infelizmente, com talvez a intenção de ajudar os pais, começa a cercear a liberdade do pai. Não deixa mais o pai ou a mãe fazer isso, não deixa mais o pai ou a mãe fazer aquilo. Eu acho um absurdo isso, porque a não ser que, logicamente, o pai esteja senil, sem condição de cuidar da própria vida. Mas quantos casos de gente que está completamente sã, saudável, competente para tomar as suas atitudes, e os filhos, porque o pai aposentou, a mãe aposentou, porque o pai ou a mãe chegaram lá nos seus 60 ou mais, os filhos parece que tomam a posição de serem autoridades competentes para abafar toda a condição do pai se manter, ou do pai e da mãe, né? Se manter por conta própria, de gerir a própria vida, de cuidar das suas próprias coisas, de cuidar do próprio dinheiro, de fazer com o seu dinheiro o que ele, pai ou mãe, bem entende. Então, os filhos começam a cercear a liberdade dos seus pais. Não, você não tem mais idade para dirigir. Você não tem mais idade para morar sozinho, você não tem mais idade. Quem disse que eu não tenho mais idade? Só eu vou poder dizer que eu não tenho mais idade na hora que eu me sentir debilitado, na hora que eu estiver doente, na hora que eu estiver com problemas mais sérios de senilidade. Enquanto eu tenho uma condição física e mental, quem cuida da minha vida sou eu tenho que ser autorresponsável. Porque quando o filho assume essa posição, começa a cercear toda a liberdade, tem gente que adoece por causa disso. Porque ele permite que o filho tome as rédeas da sua vida.
E acaba com a sua condição de ter uma vida independente, acaba com a sua liberdade, acaba com os seus sonhos, né? É um perigo muito grande, é um risco que se corre. Então, eu acho que é uma conscientização que todos nós precisamos levar a todas as pessoas, aos idosos, para que tenham autorresponsabilidade, e aos filhos, para que não cessem a liberdade dos seus pais, né? Acho que a Madis, que tem contato com 1,5 milhão de idosos, tem uma competência até maior para ver isso e sinalizar isso de uma maneira, como você fala, o seu grupo são 270 mil pessoas idosas que estão ali, e é um grupo de acolhimento, de escutatória. Quantos casos você não deve ver dentro do seu grupo de comentários dessa naipe, dessa dificuldade que muitos dos idosos vivem, né? Eles expõem isso, né? Essa dificuldade que eles têm. Mas a gente percebe que existe uma coisa, né, Lourdes? É muito difícil da pessoa querer sair, às vezes, da zona de conforto, né? Medo Sim. do que vai acontecer, medo do que não vai acontecer, né? Hoje, com essa pandemia, a gente usa até um termo engraçado que o pessoal fala, não sei se vocês já ouviram falar, que é a geração sanduíche, né? Que é a casa da mãe, né? Então, é assim, os filhos casaram, aí o filho separa da mulher, ele volta para casa, aí ela tem, às vezes, que cuidar do pai, às vezes tem que cuidar do sogro, então ela vai se sentindo pressionada, né? É a tal da... Então, ela fica, às vezes ela quer sair, ela não teria responsabilidade de cuidar de neto, tudo isso, e ela não consegue sair disso, né? Então, você vê que também tem isso, porque eles, às vezes, os filhos acham que os pais têm essa obrigação de cuidar dos netos, né? Então, eles usam até um termo essa geração sanduíche, que a gente vê que tem muitas coisas. Existe também, às vezes, depoimento dentro do grupo, porque as pessoas têm essa liberdade de falar, como fosse um grito de alerta mesmo, né? De falar o que está acontecendo. E existem outras que acham que ela está na zona de conforto, ela tem medo de sair daquilo, de ser. Então, elas preferem, às vezes, ficar coitadinha, né? Ser a coitadinha para não ter que enfrentar. Existe esse outro lado também. Então, são coisas que a gente olha quando as pessoas se expõem. Por exemplo, agora que nós estamos falando dentro do grupo do esporte idadismo, nós estamos colocando essas coisas, que velhice não é doença, a gente vê que as pessoas estão começando a falar mais, né? Então, estão querendo falar mais, assim, porque quando nós começamos o grupo Envelhecer com Estilo, as pessoas tinham vergonha de clicar lá para os outros não verem que elas estavam clicando alguma coisa sobre envelhecimento. E no nosso grupo a gente nunca falou de doença nem nada, a gente sempre falou mostrando às pessoas que elas podem ter uma qualidade de vida melhor, né? Mas isso que você está colocando é comum. E existem pessoas que não conseguem sair disso. Isso que é mais doloroso, né? Porque você tenta falar e você precisa ter esse cuidado, que às vezes eles dão aquele alerta, né? Que eles estão tendo problema. É verdade. Um lado é muito cômodo e o outro lado é muito medo, né? Eu acho que é mais medo do que... Às vezes é mais medo que a pessoa tem. Mais medo, né? Dos filhos se magoarem e aí acabam rejeitando a mãe, no caso. Normalmente mais é a mãe, né? Que acaba virando a babá dos netos, acaba assumindo. Eles terceirizam para a sua mãe o cuidado dos seus filhos. A verdade é essa, né? Então, a avó acaba virando motorista de neto, leva para a escola, vai buscar na escola, leva o dentista, vai buscar no dentista, ajuda a fazer o dever de casa, ajuda na hora do banho, quer dizer, ela vira babá do neto, né? E acho que o que mantém essa situação mesmo é muito o medo da rejeição do seu próprio filho, da sua filha, caso ela fale, não, eu tenho a minha vida, eu tenho meus afazeres, eu quero continuar estudando, eu quero fazer um curso, eu quero ir dançar no clube da terceira idade, mas é a minha vida, é o meu direito. Muitas não se permitem isso por causa do medo do que a família vai pensar, né? Infelizmente, a gente vê muito disso acontecendo. Mas fica aqui o nosso alerta, e agora nós já estamos beirando 1 hora, e eu vou me despedir de vocês, agradecer de todo o meu
coração essa participação de vocês na live, porque eu quero salvar isso daqui e deixar para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de seguir ao vivo para assistirem depois, que pode ficar gravado. Então, o Rômulo caiu, eu vou deixar gravado aqui a minha gratidão pela participação dele. Gratidão, Adélia, um amor de pessoa, muito feliz por ter te conhecido. Madis, você mora no meu coração, querida. Gratidão eterna por você existir e por você ter participado dessa live. Agradeço a participação de todos, a assistência, quem esteve aqui presente com a gente e quem vai assistir depois também. Minha gratidão Namastê. também. Muito bom participar, muito bom tudo isso. Gratidão também. Gratidão. Eu também fiquei muito feliz pelo convite de estar com vocês, poder externar minha opinião, e a Madis, muita gratidão por ela também, por esse carinho e pelas páginas que ela proporciona a gente estar sempre lá. E a Lourdes também, essa criatura maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer agora. E ao Rômulo que caiu, né? A gente Rômulo que caiu. A nossa gratidão ao Rômulo também. Gratidão, gente. Boa noite. Até a próxima, com a graça de Deus. Tchau, Amém. tchau. Tchau.